Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lousa e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar um pouco mais sobre o Festival do Rio, tá? Hoje eu quero trazer para vocês um documentário que demorou mais de 20 anos para ser concluído, o famoso documentário Péreio, Eu Te Odeio, sobre a vida do Paulo César Péreio, uma das figuras mais icônicas, mais controversas, mais malditas, entendeu, da classe artística brasileira, tá? E um documentário feito pelo Alan Sieber, né, que é um cartunista, né, também, né, e também também enveredou sua carreira pelo cinema. Ele inclusive estava na sala, tá? Os produtores do documentário, a própria filha do Paulo César Pereira estava na sala também. É, foi bacana da gente ver a sessão, os filhos, né, do Paulo César Pereira estavam na sala também. O Paulo César Pereira em pessoa não estava, ele teve na primeira exibição do filme, né? Ele hoje vive lá no Retiro dos Artistas, né? E a gente vai ver, né, essa cinebiografia, né? Um documentário que é uma cinebiografia do Paulo César Pereira, né? E de como ele era um cara, né? A gente sempre sabe que aquele era um cara que adorava uma confusão, era um cara meio maldito assim na classe artística, né? Era um cara de difícil trato, um cara que trabalhava com as pessoas, entendeu? Mas ele tinha uma forma muito, como podemos dizer, caótica de trabalhar, uma forma muito controversa e desafiadora de autoridades, né? O que deixava às vezes ele muito mal, né, com os diretores dos filmes, das peças de teatro, né? E o cara bebia, o cara cheirava, o cara fumava, o cara fazia de tudo, e ele ficava louco, 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 entendeu? E o documentário ele mostra isso, né? Principalmente com depoimentos de pessoas que viveram com ele, né? Que conviveram, que foram amigos dele, né? Que contavam cada história, né? Que ele metia as pessoas em roubadas assim homéricas, né? Como por exemplo com o Stefano Essessian, que o Stefano Essessian estava indo de moto para casa, ele estava indo para a Barra da Tijuca, se eu não me engano, que ele morava na Barra da Tijuca, ia passar pelo túnel dos Anjos e ia embora. Mas o Pereio tinha uma birosca na Rocinha e ele pediu pro Stefano Essessian dar uma carona para ele até lá no alto da Rocinha para ir na birosca. E quando eles chegaram lá, começou a ter um tiroteio, né? E eles tiveram que sair voados lá. E ele ainda depois quiser. E aí o Stefano Essessian parou em frente a um supermercado lá embaixo, já em São Conrado. E aí começou a dar esporro no Pereira, como é que você me mexe nessa situação, coisa e tal. Aí o Pereira pediu desculpas, né, e convidou ele para dar uma cheirada, né, em duas carreirinhas lá, né, de cocaína, né. E quando eles estavam cheirando, a polícia chegou e levou eles presos, né, ia levar eles presos, mas só não levaram eles presos porque o Pereira falou que estava admirado com o trabalho do policial, que o policial geralmente pede para dar uma molhada na mão, né, para soltar, coisa e tal, e que ele não, ele estava sendo super correto, que tinha que levar ele preso mesmo, que coisa e tal. E o policial foi ficando de saco cheio daquilo e praticamente liberou os dois, né? Mas não antes sem o Pereira insistir, não, eu quero ir preso, Stefano disse assim, vambora, eu quero ir preso, e o policial, sai daqui, tira esse teu amigo daqui, não aguentavam, quer dizer, o Pereira e o Stefano Essessian fugiram da cana, por quê? Porque o Pereira foi tão chato com o PM que o PM preferiu liberar ele, né? Essa é só uma das histórias, gente, tem outras histórias assim, muito loucas, muito surreais, eu não vou contar aqui, tá, porque esse filme provavelmente vai estrear em circuito comercial. Se não estrear, vai ser uma catástrofe, entendeu? Para a história do cinema brasileiro, entendeu? Porque ele vai contar. Ele falou, por exemplo, teve uma hora que ele falou, né? Que ele odiava o ET, que ele achava o ET um filme subversivo porque tratava as crianças como boazinhas e os adultos como ruins. Mas só para vocês terem uma ideia do grau de porra louquice dele. E aí é interessante o filme porque eles também vai fazendo, né, junto com os depoimentos, uma montagem, né, com os filmes mais antigos do Pereio, né? Então você vai ver trechos de filme em que ele trabalhou no cinema novo, como Os Fuzis do Rui Guerra, né? Você vai ver ele lá no Vai Trabalhar Vagabundo, você vai ver, tem um apanhado iconográfico, né,
de ter um apanhado iconográfico interessante, né, dos filmes, né, que ele fez, tá? Da filmografia dele, né, que é interessante, que foi inclusive montado de uma forma a explicar as histórias, né, surreais dele, né? Isso é uma coisa interessantíssima, né, no caso, né? E a gente ri muito, cara. A gente ri muito com as situações que aparecem no filme, tá? Agora, é um cara de difícil trato. Hoje ele já tá com uma idade avançada, coisa e tal, né? Ele já tá vivendo no Retiro dos Artistas. Mas ainda assim, né? No final do filme, quando foram visitar ele no Retiro dos Artistas, né? Ainda assim ele pediu para dar uma fugidinha para os caras que foram visitar eles, levar ele lá para fora do Retiro dos Artistas para ele tomar umas e outras, entendeu? E voltar para o Retiro dos Artistas. E eles não tinham autorização para tirar o Péreio de lá e fizeram o Péreio fugir do Retiro dos Artistas escondido, entendeu? Para tomar uma cerveja, uma cachaça, sabe, sei lá o que, em alguma birosca ali próxima, né? Então, gente, é um filme muito engraçado, tá? É um filme muito surreal também. A gente tá. Esse dia de hoje, tá? Esse dia da criança, né? Só apareceu coisa surreal, né? Pra gente ver, né? No caso, no festival, né? Então, eu fiz as escolhas de filmes altamente surreais, né? Então, esse Peraí, eu te odeio, tá? Conta a história também, né? Da Brasília, né? Perdão, que ele deixou cair lá de cima do morro do Cerro Corá, que caiu na entrada do túnel Rebouças, na caixa de luz do túnel Rebouças, que explodiu a caixa de luz e fez o túnel todo apagar, o que provocou um engarrafamento que parou a cidade inteira, por exemplo, né? Perdão, que ele estava subindo o morro para comprar droga, né? E aí a Brasília caiu, que o freio de mão estava com defeito, ele puxou o freio de mão, aí o carro acabou pegando uma descida. Perdão, tinha uma parte lá que não estava protegida, entendeu? Então o carro sofreu uma queda de 40 metros e caiu em cima da caixa de luz, explodindo a caixa de luz do túnel, né? E aí fizeram, né, uma barreira depois, né, por causa disso, né? E ficou inclusive com uma barreira Péreio, né, no caso, né, por causa da situação toda que aconteceu ali, né? Então, quer dizer, essas só são algumas das histórias, né? Outra também sensacional foi quando ele, perdão, e o Jaguar venderam pôsteres do Jaguar que criticavam a ditadura militar dentro da Feira da Providência, né? E eles vendiam um pôster ao preço de uma garrafa de vinho branco e à medida que eles iam vendendo o pôster, eles iam comprando garrafa de vinho branco e bebendo. Aí eles ficaram completamente bêbados. Aí chegou uma galera da Igreja Católica dizendo que eles estavam vendendo pôsteres que iam contra a moral e os bons costumes, porque eles estavam vendendo aquele pôster do Flower Power, né? Que na década de 60, vocês sabem, né? Tinha o movimento hippie, né? Vamos ser pacifistas, Flower Power, né? O poder das flores, coisa e tal, né? Aí o Jaguar, aproveitando a onda, fez uma caricatura, né, de um militar tomando com um vaso de flores na cabeça e escreveu Flower Power, né? Ele inclusive foi preso por causa disso, né? E essa caricatura estava sendo vendida na Feira da Providência. O pessoal da igreja não gostou muito, eles ainda estavam completamente bêbados. Aí o que eles fizeram? Eles destruíram completamente o stand e foram expulsos pelos seguranças da feira, foram literalmente arremessados feira fora e caíram com a cara na lama na rua, né? Então, quer dizer, é daí para baixo, tá, gente? É daí para baixo a parada, entendeu? Então, é imperdível esse documentário. É imperdível, tá? Realmente, não deixem de ver o documentário Peraí, eu te odeio, tá certo? Eu vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui, até a próxima e desculpem pela volta da tosse.